Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Hoje vamos estudar lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. Na lição de hoje estudaremos sobre a palavra, a autoridade bíblica, o seu conteúdo, o zelo pela doutrina e também o cuidado quanto à doutrina. Amados, a leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 19, também segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Nós vamos estudar hoje o nosso comentário dentro da nossa lição, falando sobre a palavra de Deus. Pois bem, nós temos a revelação da Santíssima Trindade, ok? Revelando-se ao homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trazendo a sua palavra, certo, ao homem. Aqui nós temos o primeiro auditório, que é conhecido como primário. Vamos estudar essa lição muito rica na sua teologia, dentro da bibliologia. Então vamos lá. Então este homem recebe de Deus a palavra, a Bíblia, as Escrituras, a lei. Amém? E nós temos, ao receber a lei, certo? Esse homem também vai passar para os outros. E aqui nós temos o segundo auditório, que é conhecido como exatamente o secundário, porque ele recebe de Moisés, aqui o povo. Na verdade, nós vamos ver em toda a Bíblia o primeiro auditório, ok? E o segundo auditório. O primeiro é primário e o segundo é secundário, mostrando que este aqui, como os profetas, os apóstolos, Paulo, todos os escritores da Bíblia, eles receberam de Deus, é conhecido como autógrafo, ou seja, saiu dos seus punhos toda a escritura, amém? Que foi divinamente inspirada. Depois nós temos as cópias. Essas cópias, para preservar os manuscritos já escritos pelos autógrafos, Deus também preservou esses escritos originais no decorrer do tempo da história, através de cópias, que são homens copistas, para preservar para gerações futuras. Então, nós vamos estudar esta lição dentro do assunto de bibliologia. Veja, a técnica da compreensão das Escrituras Sagradas não tem outra senão a fé. Porque a fé é que faz entender que Deus, por meio da sua palavra, criou todas as coisas, céu, terra e mar, homens, animais, peixes. Tudo isto mostrando que o Deus está no controle de toda a história. Deus, ele trouxe para os seus pés homens consagrando para escrever a Bíblia. E nós temos, no decorrer da história, 40 autores bíblicos em 1.600 anos de história. Deus usando poderosamente estes autores sem nenhuma contradição. São 66 livros, mas nenhum precisou se comunicar. A maioria estava em lugares diferentes, na sua época, em circunstâncias diferentes. A maioria não se conhecia, não havia internet, meio de comunicação, celular, não havia correios. Tudo isto mostrando que o Deus da história, da criação, da palavra, preserva todas as coisas mediante a sua vontade e o seu querer. Então nós estamos estudando aqui que Deus chamou os primeiros 40 autores aproximados
E estes 40 são os autógrafos, ou seja, saiu das suas mãos as escrituras, a Bíblia, o livro, o rolo, a palavra de Deus. Amém? Mostrando que esse auditório primário pegaria o que Deus colocaria em suas mãos e levaria para o segundo auditório, que é o secundário. Esse aqui é nós. Recebemos de Paulo, recebemos de Moisés, recebemos dos 40 autores diferentes a palavra única, sem erro, sem contradição, sem nenhuma heresia. É o Deus que controla toda a história pelo poder da sua palavra. Então veja que Isaías, ele é pré-cativeiro e Jeremias estava no cativeiro. E a gente vê Lucas falando para o seu povo daquela época, enquanto Moisés escrevia a história do povo de Israel para o povo de Israel. Então a gente vê o seguinte, uma experiência pessoal. O homem, ele tem uma experiência pessoal com o Todo-Poderoso para trazer nas nossas mãos a Bíblia, o livro, glória a Deus, amém? O livro mostrando que Deus vai inspirar, vai produzir através de Moisés, que vai escrever, porque Deus ordena a Moisés que escreva no livro, Deus ordena a João que escreva no livro. Uma experiência do primeiro auditório, que é chamado de auditório primário. Amém? Nesse auditório primário, Deus vai trazer a sua revelação, o seu escrito, e vai mostrar ao segundo auditório, que é o secundário, todos os outros, depois dos 40 escolhidos para trazer a Bíblia, que é o secundário, mostrando que tudo que foi escrito, saindo do punho dos autógrafos, daquele que escreveu, Deus inspirou e trouxe ao auditório secundário, que somos nós, para vivermos a palavra escrita de Deus. Mas nós vemos que a palavra, para ser escrita, precisou de um auditório primário. E esse auditório primário, ele precisou viver a palavra antes de escrever. De novo, o primeiro auditório, Moisés, Lucas, João, todos os 40 autores precisaram viver a palavra no seu coração para poder escrever. Nenhum deles escreveu sem viver antes uma vida com Deus. Moisés, para escrever, ele primeiro teve que viver o escrito, antes do escrito. Glória a Deus. Então veja, o auditório secundário somos nós, e o primário são os 40 autores diferentes que trouxe para nós o texto, com revelação para nós, dentro do texto escrito. E nós precisamos conhecer tanto o escrito como também a história. Precisamos conhecer também usos e costumes que tem cada um na sua localidade, na sua região. Então a gente percebe que precisamos conhecer os tempos que cada um deles viveram na sua história. Não conhecer só o texto, porque o mais difícil é a história. Como compreendeu quando Paulo fala sobre o cabelo da mulher, sobre o uso do véu? Isto vamos estudar. Então, qual é a vantagem para nós? O secundário, auditório. A vantagem é que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai trazer a nós uma revelação direta, purinha, do texto escrito da palavra de Deus. E esta revelação, ela é profética, porque ela vai trazer para a igreja em forma de profecia, no entendimento bíblico
histórico para nós compreendermos o valor daquilo que Deus pediu para os seus escritores escrever o livro, a Bíblia Sagrada. Muita gente não gosta de estudar este assunto, chamado de bibliologia. Por quê? Porque muitos não têm contato com o autor do livro. Então torna-se fadonho entrar em uma teologia em que as pessoas, a maioria, na sua parte, ficam com sono, porque não há um contato direto com o Criador, com o Senhor, com o autor da Bíblia. Quando nós estudamos bibliologia, nós estamos estudando junto com o autor. Nós estamos estudando, aprendendo junto com o autor. Porque não precisamos estudar uma forma técnica sem ter um contato com o autor da Bíblia. Muitas das vezes as pessoas ensinam a Bíblia, mas ensina técnica, ensina uma teologia dentro da palavra técnica, para que os outros aprendam a letra, a lei, mas precisamos nós vivermos antes de aprender. Precisamos nós ser inspirados e ter contato direto com o autor da Bíblia. A história mostra que todos aqueles que receberam a escritura para escrever, os autógrafos, eles tiveram contato antes da escrita. Os escritores primeiro eles viveram a palavra, só depois eles escreveram. Primeiro viver, depois escrever. Porque Deus vai pedir para escrever, mas antes precisa viver antes de escrever. A Bíblia, antes de ser escrita, ela foi vivida. Temos que aprender esse princípio. Antes de aprender a palavra como ela é, ela precisa ter uma experiência, a pessoa, com o Deus da palavra. Por isso que a palavra mostra ser infalível. Porque, primeiro, antes, foi provada dentro do coração. Mais do que o ouro experimentado no fogo. Então, mostrando a experiência do primeiro auditório para com seu Criador, vivendo a palavra, para escrever a palavra, glória seja dada ao Senhor. Então, precisamos primeiro viver no coração, para depois escrever. Assim aconteceu com os autores. A princípio não é um livro, a Bíblia é um livro escrito para poder ser vivido. Primeiro, ela foi vivida para poder ser escrita. Então, a primeira fonte de composição para escrever é a experiência vivida. Vamos lá? A experiência vivida. Pronto. Aqui nós temos a primeira fonte. Experiência pessoal. Glória a Deus. Através do contato direto com Deus, Criador, o autor da Bíblia. E com essa experiência pessoal, trouxe para nós exatamente, depois dessa experiência pessoal, com esses 40 autores, os autógrafos, os primários, certo? Trouxe aos secundários, que somos nós, a palavra de Deus. Então veja que uma experiência pessoal vivida trouxe a Escritura, depois da experiência vivida com Deus, é a primeira fonte para nos trazer ao auditório secundário. Amém? Então, por exemplo, Daniel, ele vive a palavra antes de escrever. Glória a Deus. Então Um antecipadamente, Daniel vai mostrar um tipo de Cristo dentro daquela chamada cova dos leões, quando ele vai viver antecipadamente o que Jesus vai viver nos seus dias, quando ele vai ser sepultado e quando vai ser selado o seu sepulcro com uma pedra. Então, Daniel vive o sepultamento de Jesus
quando o Espírito Santo estava nele, quando Daniel foi preso dentro da cova dos leões, quando a pedra foi selado para poder prender Daniel na cova. Isto mostra Cristo, veja só, uma experiência vivida para ser escrita. Cristo veja lá, Cristo foi colocado dentro da sepultura. Daniel foi colocado dentro da cova dos leões e foi selado com a pedra. Daniel também. Veja que o sepultamento de Cristo é um tipo de Daniel na cova dos leões. Então, essa história de Daniel, para ser escrita, primeiro foi vivida e depois foi escrita. 1 João capítulo 1, versículo 4, mostra que nós vimos pelos próprios olhos. O que é isto? Experiência pessoal dos primeiros, do auditório primário. Então, veja que o evangelista João, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 4, vimos pelos próprios olhos, mostrando experiência pessoal. A Bíblia é um livro poderosíssimo. Por quê? Porque ela requer que a pessoa viva antes de escrever. Então, não é outra coisa, como hoje nós temos vários livros de autoajuda, vários livros para ajudar. Esses livros não são iguais ao escrito da Bíblia. Porque os escritores primários que tiveram contato direto com seu Criador, o autor da Bíblia, eles escreveram a Bíblia primeiro vivendo antes de escrever. Eles andaram com Deus, foram inspirados, receberam o autor da Bíblia nos seus corações. Eles conheceram o autor, tinha no seu viver o autor da Bíblia. Então veja que a vida de Deus estava em cada um deles. E assim ficou fácil os 40 autores diferentes, com contato direto de Deus, escrever com a caneta, glória a Deus, a Bíblia Sagrada. Então veja que a primeira é a experiência pessoal. Precisa viver para depois escrever. Esse é o auditório primário. Agora nós vamos para a segunda parte, que é a transmissão oral da Bíblia, através de Deus para com seus autores. Amém? Primeiro nós temos a revelação pessoal. Segundo, vamos agora para a revelação oral. Na transmissão oral, a gente percebe que uns foi passando de pai para filho, mostrando que aquilo que alguém ouviu de Deus, comunicou ao seu filho, comunicou ao seu neto, e a escrita, através da transmissão oral, ela passou a somar junto com a revelação pessoal. Agora veja Lucas capítulo 1, versículo 4. Desde o princípio. Então veja que Lucas, quando ele chega no ministério, ele chega já depois, lá no finalzinho do ministério de Jesus. Quando diz a Bíblia que os gregos vieram para conhecer Jesus, e Lucas, que é de uma família grega, ele veio com seus pais. Mais adiante, seus pais voltaram para as suas terras, para a terra deles, e Lucas continuou ali. E a narrativa dos fatos registrados no livro de Lucas, Lucas diz, segundo o que nos transmitiram. Então veja que foi necessário Lucas escrever pela revelação, veja, oral. Então o Espírito de Deus, ele exatamente levou Lucas até Maria, por exemplo, para
falar com Maria. E Maria, pela palavra oral, falando, Lucas pudesse escrever detalhes do nascimento de Jesus. Ora, ele era médico, ele exatamente sabia alguma coisa nesse quesito para ser escrito. Agora veja, a transmissão da investigação verbal. Porque Lucas, ele precisou que Maria e outros falassem, mas ele precisou também investigar. Porque, veja que o que ele diz está registrado segundo nos transmitiram. Então, a transmissão verbal, que foi uma citação por Maria, certo? Através da história, que ele vai detalhar o nascimento de Jesus, e a gente percebe que, quando ele vai receber esta revelação de Maria, ele não fala sobre o que João escreve no nascimento de Jesus, por exemplo, no Apocalipse. No Apocalipse, a revelação já é direta. Por quê? Porque João sai da terra e recebe de Deus diretamente o Apocalipse. Quando a gente abre a Bíblia, quando está escrito, capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, diretamente. Então, veja que é diferente a forma de revelação. Nós temos uma direta, onde Deus mesmo leva o homem para estar com ele, lá no seu gabinete, para Deus falar detalhes para ser escrito. E também, em outra ocasião, Deus desce para falar com o profeta e dizer, escreve, eu estou ordenando, assim diz o Senhor. Então, veja a diferença entre uma revelação direta e uma revelação oral. Na revelação oral, veja, Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado aos pais por meio dos profetas. Então, Deus precisa falar aos pais, mas por meio dos profetas. Aqui, os profetas transmitiram a mensagem de Deus, que recebeu verbalmente de Deus e passou para os homens de uma forma verbal, que é diferente do que João recebeu do Apocalipse. No dia do Senhor, fui arrebatado em espírito, glória a Deus. Então, uma, Deus desce e fala com o profeta. A outra, faz com que o homem suba à sua presença, uma revelação direta da revelação bíblica para ser escrito no Novo Testamento, o livro de João, melhor, o livro de Apocalipse. Amém? Todos nós estamos participando de aulas adicionais, conhecido como aulas extras. Eu vou deixar aqui o nosso zap para você entrar em contato, 85-DDD 991 28 12 60, ok? Abaixo desse vídeo tem um comentário e precisa ler o comentário e depois entrar em contato conosco. Nós temos os links de todas as aulas extras adicionais de reforço para você ministrar a sua aula aí no domingo. Nós vamos agora para a segunda parte desta aula. Continuando. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.